Lusiânia ia até ali onde hoje as Casas Bahia ali acabava Lusiânia, entendeu? Para cima era uma casa aqui e outra ali, aí vinha a prefeitura, a rodoviária, o cemitério foi feito lá no meio, o cemitério estava longe, menino, ele foi feito no meio do mato, você entendeu? Tipo hoje lá das Três Rendas aqui, aí a Lusiânia cresceu para o rumo dele e já até ultrapassou. O Rochão, que era conhecido o Campo do Rochão, também estava no meio do mato, certo? Que hoje é o ginásio de esporte. Lusiânia tinha a Chapada, que hoje é o Fumal. A Chapada, inclusive, era um dos pontos mais perigosos. E tinha a Serrinha, que depois da Igreja do Rosário não tinha casa nenhuma. E o Correio, que hoje é o Correio ali, ele já estava terminando, para cima do Correio já não tinha quase mais nada. Onde é que está o shopping? Do lado ali do shopping, ali onde o shopping era o negócio do fundo rural ali por ele. Era mais ou menos isso. E para lá era só buraco e mais nada. Aí vinha até na zona Boêmia, depois a Chapada. Então Lusiânia era essa aí, era essa coisinha pequena, né? A zona rural era boa, né? Muito grande, né? De muito habitado, de famílias tradicionais, né? Os Braz, os Meireles, os Roriz, tudo tinha na zona rural, né? Então, as famílias, os Melos, né? As famílias tradicionais, Vieiras, né? Eles habitavam mais na zona rural. Aí aconteceu um fato curioso e ruim para o município de Lusiânia. Eu considero assim um desastre, você entendeu? Porque os donos da zona rural, as grandes fazendas, que era grande fazenda que tinham, aí o que acontecia? O pai morria, ou os pais morriam, os filhos herdavam, e famílias grandes, porque naquela época o casal tinha 10 filhos, 12 filhos, então o que acontecia? Eles dividiam, certo? E a maior parte aquelas pessoas dos herdeiros, né? Eles foram vendendo para Brasília. E o pessoal de Brasília e outros lugares foram comprando. Hoje em dia, fazenda tal lugar, quem é o dono? Ah, não conheço, é de fora. É de fora. Quer dizer, os donos venderam. Isso foi um desastre. Você chega em qualquer cidade do interior, igual era a Lusiânia, ali está fazendo fulano de tal, ali está fazendo ciclano, tudo gente da cidade. Lusiânia não tem, todo mundo, quer dizer, tomaram conta da zona rural. São poucos os filhos de Lusiânia que ainda têm terras, mas mesmo aquele herdeiro que não quis vender, que ficou um pedacinho de terra, né? Mas a maior parte venderam. A Rua do Bate-Couro é famosa, né? Inclusive eles mudaram o nome dela para Rua Alvorada e um projeto de lei voltou ela para ser Bate-Couro de novo, né? Porque o Colégio Santa Luzia ali não existia, era aquele bequinho ali na Rua do Bate-Couro. Tinha outras histórias que o povo contava. O Jalmires Reis, que é o grande historiador, ele que trazia todos esses detalhes. Então a gente nós que chegamos de fora, ficamos conhecendo toda essa história através dos relatos, né, do seu Jalmires Reis. Inclusive esse canalzinho que nós temos hoje, onde é que chamada Represa, isso aí foi feito pelos escravos, né? Há muitos anos, na época. Aquele canal ali, né? Não existia ali, mas como precisava de água para batear, né, o ouro, que era tirado do cascalho, não tinha água para lavar, aí eles projetaram saindo lá do Rio Saia Velha, que está lá, não sei onde é que é o início do Rio Saia Velha, passa lá perto do Valparaíso. Aí então, o que os donos dos escravos fizeram? Colocaram os pobres, coitados, para fazer esse rio. Eles levaram anos cavando ali, né? Até conseguir trazer. E tem aquela história famosa, que está nos livros do seu Jalmires Reis, que eu acho que Lusiânia perde muito em não divulgar isso, porque isso é fantástico. Certo? Que um engenheiro veio aqui, olhou para saber no final, já está quase terminando de fazer o rego. O engenheiro olhou e tal, falou para o projetista, né, que não sabia nada, não sabia nada de engenharia.
Ele que projetou fazer aquele rego e trazer, né? Ele falou assim para ele, falou, olha, o engenheiro falou, água daqui só nas cabaças. Que a água só viria nas cabaças. E no ano que foi inaugurado, esse que projetou, ele plantou uma safra de cabaça, aquelas cabaças que né? Deixou elas secar. E no dia que foi inaugurado, ele amarrou uma na outra e vieram descer as cabaças, rego, que era um rego, né? Esse povo chamava de rego d'água. Aí ele provou para o outro que trouxe as cabaças, né? Por isso é uma história. A água veio normal e trazendo as cabaças. A água que trouxe as cabaças, né? E o contrário. Então, são coisas maravilhosas, né? E Lusiânia também era conhecido por Santa Luzia da Marmelada. Fantástico. Aí, de repente, Lusiânia perde o Mesquita, o povoado do Mesquita, está falando dos escravos, era o quilombo, né? Grande cultura para um município, que eles têm uma relíquia, o pessoal da escravidão deixou uma relíquia. Aí a cidade ocidental ficou com essa parte. E na época que a gente falava que deveria criar aqui, por exemplo, o dia do marmelo, o dia da marmelada, Lusiânia não criou, com a cidade ocidental hoje tem. Lusiânia hoje, eu vejo ela assim, depois de tudo isso que nós falamos, do passado, né? As dificuldades que foram enfrentadas, eu vejo Lusiânia hoje como uma maravilha, você entendeu? Porque se as pessoas tivessem conhecimento do que Lusiânia é, para ver Lusiânia hoje, com esse desenvolvimento que tem, a pessoa nem poderia dizer das dificuldades. Mas Lusiânia está difícil. De forma alguma. A cidade de Lusiânia hoje é uma maravilha, certo? Tem alguns problemas? Tem. Mas Lusiânia está muito violenta. Mas também a quantidade de habitantes que ela teve. Naquela época era 30 mil, hoje é 200 e pouco. Então, se vem o crescimento, cresce tudo, dificuldades e tudo mais. Agora, uma cidade que não foi projetada, igual Lusiânia, que veio tudo e está do jeito que está, você sai aí por esses bairros que nós estávamos falando aí, tudo asfaltado, tudo tem infraestrutura, não é a melhor não, mas em relação do que, em apenas 30 anos, o Delfino Machado, quando ele era prefeito, saudoso Delfino, ele fazia um programa aqui na rádio, e ele falou uma coisa, e eu que apresentava o programa com ele, era um programa de perguntas e respostas. E Delfino era uma pessoa assim, muito boa, mas não tinha um estudo também, era tipo eu mesmo, bem bronco também igual eu, e quando apertava ele respondia meio no chute, meio na bruta, sabe? Aí ligaram para ele lá do Jardim do Ingá e falaram que no Jardim do Ingá não tem isso, não tem aquilo. Olha a resposta que ele deu, sabe? Ele falou, o que vocês querem? O Ingá tem 25 anos, eu sei já tem isso, tem aquilo. Lusiânia tem 200 e está faltando isso também. Vocês estão reclamando de quê? Então, pensando bem, a resposta dele foi uma resposta bruta que um prefeito não deveria ter dado, mas foi a verdade, velho. O que você quer? Com 30 anos a cidade crescer e ficar do jeito que está? Então, Lusiânia hoje, olha, dificilmente a gente pode dizer, tem dificuldade, você vê, o transporte, que todo mundo reclama desse transporte. Em 65 tinha uma empresa de ônibus chamada Viação Brasília, do pai do Vão Neon, esqueci o nome do senhor Fulano de Oliveira. Essas ônibus, eles corriam daqui para o Brasília, acho que, se eu não me engano, tinha 5 horários. Era de 2 em 2 horas. E tinha o último horário de lá para cá, acho que era 9 horas da noite. Então as pessoas que iam para Brasília, que não tinha carro, a gente ia de onde e voltava, tinha que ficar naquela correria lá na rodoviária, as pessoas chegavam esbaforidas lá, com medo de perder o último ônibus, não terem que dormir na rodoviária, você entendeu? Hoje sai ônibus de 10 em 10 minutos, até menos, né, de 20 em 20 minutos, sei lá quantos.
É um ônibus atrás do outro e o povo reclama pra caramba na fila que o ônibus não presta. Tá, mas tem. As pessoas vão pro trabalho, saem daqui, trabalham em Brasília. Essa fartura que é. Onde é o Hospital Santa Luzia, era um hospitalzinho do São Vicente. Era duas tirinhas ali, sabe? Que atendia a pobreza, inclusive era ótimo. Os médicos, doutor Wilson, doutor Jesus, os médicos aí, era tudo compadre dessa pobreza nossa aqui. Os caras, as pessoas não pagavam consulta, nada, da receita e tudo. Era tudo na base do compadre, do padrinho, sabe? E o povo sobrevivia a isso. Aí hoje tem UPAs, Hospital do Ingá, o Hospital Regional, né, que está desativado, mas que prestou uma grande ajuda e está prestando até hoje. Até IML nós temos, né? IML, que nunca ia imaginar que naquela época morria, o doutor olhava, não tinha não, o médico chegava, olhava, pode enterrar. Ninguém não sabia de que morreu, testava, dava só atestado para enterrar. Hoje não, hoje é tudo organizado, você tem que passar, né, por IML, ver a causa da morte e tudo mais. Então o que acontece? Se você perguntar, sair na rua perguntando como é que está a saúde de Luziânia, todo mundo vai dizer, porque está ruim, não sei o que, está ruim, transporte está ruim, segurança não tem. Mas é porque as pessoas não olham as coisas, os acontecimentos. Hoje está muito bom. Educação, por exemplo. Certo? Nós temos até universidade, né? E grandes. Hoje não precisa sair daqui para formar, certo? Tem muitos, você estuda aqui, você forma aqui. Então, o atual de Luziânia está excelente. Em relação aos festivais, o Zelão fez o primeiro festival na década de 80 e depois eu e ele, nós nos unimos e nós fizemos grandes festivais. Até eu brinquei com você, se a gente tivesse feito, nós fazíamos tudo na tora, né? E não fizemos arquivo. Se nós tivéssemos feito um arquivo, guardado aquelas fitas cassete, que era, a pessoa cantava na fita, gravava numa fita e trazia pra gente e a gente classificava ele para cantar. E mesmo se tivesse tirado as letras daquelas músicas, se a gente tivesse guardado, nós teríamos em mãos um dos melhores acervos cultural. Certo? Aí nós fizemos 8. O 9 que foi feito lá eu acho que até o que você falou que participou, que foi lá no teatro, já não foi tão bom assim. O do ginásio, o que foi feito no ginásio não foi bom. O que foi feito lá no teatro também não foi bom. O do ginásio por causa da acústica, muito aberto, você entendeu? O do teatro está financeiramente. Agora, os que nós fizemos no Clube Recreativo e Cultural do Luziânia e no Colégio Liceu, o do Liceu foi o melhor de todos. Fizemos uns 2 ou 3 ali. Ali foram os melhores, você entendeu? O que é pequenininho, sabe? Foi uma maravilha. E participaram grandes artistas. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que participaram daquele festival se tornaram grandes artistas. De repente pode até ser famosos e nós nem sabemos que foram eles. Tem uma música que ficou na segunda colocação, que eu vou te contar, é um fenômeno essa música. Ele fez uma música lá, o autor fez uma música falando do néctar, sabe? Que eu naquela época nem sabia o que era isso, você entendeu? Eu fui descobrir por causa da música. Ele falava do sabor do amor, falando sobre coisa maravilhosa, sabe? Ela não foi campeã e foi... Naquela época já tinha, viu? Os jurados pendiam muito os participantes da cidade, sabe? Os de fora sofriam uma certa rejeição, os jurados davam nota baixa. Acabou, e ainda está na ideia, Mid Zelão, mas precisaria da cultura, a Casa da Cultura de Luziânia, tomar conta, né? E eu acredito assim, que eles deveriam chamar a gente, tá? O pessoal da administração, falar, olha, nós queremos fazer os festivais. Financeiro, despesa, tudo a gente conta, vocês organizam. Porque aí nós tínhamos condições de organizar. O cinema,
Cine Planalto de Lusiânia, quando eu cheguei em Lusiânia ele já existia, era famoso, é exatamente aqui no Bradesco. É onde é o Bradesco hoje. Certo? Ali tinha uma... o palco dele era bem aqui, ó, onde é que é os caixas eletrônicos do lado de cá. Só que depois eles aterraram tudo e fizeram o Bradesco, certo? O cinema era, ué. Eu comecei a namorar e a gente, o point era ir para o cinema, né? Você chegava na casa da namorada e falava para a sogra, no meu caso era a sogra, né? Que eu não tinha um sogro. Eu posso ir no cinema? Ela já, sim, desde que leva uma vela, porque você tinha que levar alguém junto, né? Aí o grande problema era que eu tinha que pagar para mim, para ela e para a vela, que era o meu cunhado, né? Meus cunhados eram pequenos, aí nós íamos para o cinema. Assim, era 2 sessões que tinham que ser feitas e a fila de sair aqui de onde era o cinema, ela dobrava ali no clube ali, e até lá na Praça Evangelino Meirelles, a fila tão grande que era, nas 2 sessões, era o filme do Mazzaropi, certo? Quando tinha filme do Mazzaropi, por exemplo, Tristeza do Jeca, Casinha Pequenina, Jeca, aqueles mais velhos, sabe, aqueles filmes mais antigos. E esses filmes, nossa, era bilheteria, sucesso mesmo, certo? E o vai e vem era todo final de semana. Sábado, então, era o point dele, certo? Porque as moças arrumavam e vinha para a igreja. Da igreja ia para o vai e vem. Elas assistiam, não sei se era uma missa ou era uma novena. A hora que terminava a novena, aí os homens se reuniam, sabe? Ficava era aqui onde é que a Travessa Rui Meireles, aí, da igreja matriz, vinha até aqui no cinema, mas o forte mesmo era na travessa ali. Ficava um homem de um lado e outro da pista, sabe? Formar aqui as filas de homens assim. E as moças desfilavam no meio. Homem não podia desfilar não, sabe? Os homens parados, de braço cruzado, olhando. Sem um detalhe. Ó, tinha regras que impostas não sabe por quem. O sistema mesmo criava. Você não podia mexer com as mulheres. Aí nós, homens, ficava, sabe, um do lado e do outro, e as mulheres passando para lá, para cá, no vai e vem. Você não podia falar piadinha, os homens não podiam falar nem psiu para a menina, porque senão você era vaiado e às vezes até os homens mesmo tomavam a providência. E elas não olhavam para você, certo? Elas passavam assim, tipo desfile, sabe? Elas desfilavam para os homens, vai e vem, sabe? Elas, por exemplo, vai lá para cá. Toda menina de 15 anos, ela tinha que ir para o baile, senão ela não podia dançar. Aí elas debutavam, aí a partir daí os pais deixavam elas ir para os bailes. Mas primeiro tinha que... Elas iam, as meninas menores de idade, menor de 15 anos, iam, mas na companhia dos pais. E não podia dançar, certo? Ela só podia dançar depois do baile de debutante. TNT 4 meses embalou vários bailes aqui. Se você não sabe, TNT 4 era Kim Xavier, Roberto, professor Roberto, que é irmão de Hermes Carneiro, o Tuia, o vereador Tuia, né, que ele era o vocalista, certo? E o Jackson. Então, esses 4 tinham o conjunto TNT 4. Sucesso. Absoluto. Até hoje, de vez em quando eles... Agora, mais recente, eles reuniram, já depois de velhos, mas... e o Zal, né? Tinha o Zal também. Depois o Zal apareceu já. Zal é o Luiz Melo, dentista, né? Zal dentista. É uma orquestra espanhola, famosíssima no mundo inteiro. Ela fez alguns bailes aqui. Esses, então, Cassino Sevilha vem em Lusiânia, gente. É a mesma coisa você trazer hoje, por exemplo, a Ivete Sangalo aqui seria... Acho que nem Ivete Sangalo seria tão igual o Cassino Sevilha, sabe? O baile era... Nossa, eles tocavam só os grandes sucessos aí da época, né, do passado. Aquelas músicas La Paloma, boleros, né? E é o que o povo mais gostava de dançar, né? Que bolero se dança agarradinho, né? Aí é fácil sim que a gente lembrar de vários, né? Porque aquele dia eu comentando com você, tem um quiabo, né?
o famoso quiabo que jogava pedra, né? Chamasse ele de quiabo, ele jogava pedra de distância quase de 1 quilômetro e acertava. Você tinha que chamar e correr. Era bom de pedra. Tinha um motorista, né, que vivia dirigindo pelas ruas de Lusiânia e correndo e manobrando o carro, e ele era fantástico. Aquele é um dos que eu mais gostava, né? E porque ele tinha um detalhe, né? Um dia ele era carro, né? O corpo dele era carro, e tinha dia que ele era cavalo, né? E o dia que ele era cavalo, o povo é tão bonzinho, né? O ser humano é bonzinho, né? Dava uma vara para ele acabava com essa vara no corpo, dava cada lapada no corpo dele, dava cada pulo e chute, e rinchava igual o cavalo, e ele mesmo batendo nele, acabava com a vara no lombo dele. Tinha a Mugiana, né, que muita gente, acho que você nem lembra dela, ela tinha elefantismo, né, os pés grandes, sabe? E ela é o seguinte, se apontar para o pé dela, ela grita e começar a chorar, e aquele choro... pensa numa coisa, você contar isso para os outros, pô, não fala. Até criança falar pula pilão, ele pulava, sabe? Pula pilão, ele pulava, dava um pulo para cima. E eu vou contar uma história do pilão que mandaram ele pegar uns paus. Pessoal que ainda cozinhava fogão caipira, aí a mulher aí onde ele morava pediu ele para buscar umas lenhas. E lá vem pilão, com uns pau, tudo torto, pesado, sabe? E os meninos atrás, pula pilão, e ele não dava conta nem de sair, e ele ficava, sabe, porque entrando, a maldade, mas é criança, né? O Borá. O Borá que tinha um negócio de falar, hoje eu mudo o tamboril, hoje eu levo o tamboril lá para a igreja do Rosário, certo? Famoso isso também, amigo de todo mundo, né? Adão, da rodoviária, que levou o apelido de Adão da rodoviária, Bobinho do café, Bobinho da Ana, que ele pedia café, se você não desse, ele ficava balançando a cabeça da sua porta. Aí você ficava com aquele tanto de copo, ele andava na rua com aqueles copos e tudo cheio de café, o negócio dele era café. Mas tinha um famoso quando eu cheguei em Lusiânia, que era o Barrão. Chamasse o Barrão para você ver. Ele andava com a faca, corria atrás das pessoas com a faca. Mas tinha outro também que é capaz que você nem lembra. Você lembra do Zé Viola? Não. Zé Viola tinha uma carrocinha que ele puxava ela. A hora que ele fazia? Como Lusiânia não tinha água, certo? O pessoal tinha que buscar água nas 3 bicas. As 3 bicas ali, água potável, né? Furavam a cisterna, mas muita gente não queria beber água da cisterna porque não acreditava na pureza dela. Aí o Zé Viola enchia a carroça dele daquelas águas. Ele arrumava aquelas latas de querosene antiga, abria ela, ia lá nas 3 bicas, enchia ela d'água e saía com ela vendendo água. Tinha gente que dava 1 centavo para ele achava bom pegar as moedas, entendeu? Você tem que falar como era, como é. Aí você vai me perguntar, por exemplo, e como será? Aí o como será nosso é aquele detalhe. Eu vou dizer o seguinte, com essa informatização que nós temos hoje, com essa modernidade que tem, eu estou curioso para saber como será o nosso futuro. O futuro de Lusiânia, certo? Porque não dá para a gente imaginar o futuro. Porque é muito veloz. O futuro do mundo está muito veloz. Está uma velocidade tão grande que você não tem nem como projetar. Então eu acho que é assim. Até agora eu posso dizer do passado e do atual, né, que é maravilha. Agora, o futuro, eu tenho certeza, inclusive eu brinco muito, meus netos, por exemplo, vão ter uma vida tão boa que nós não tivemos. Quer dizer, eu acredito que tivemos também, né? Né? Mas eles terão uma vida melhor. Isso eu não sei, né? As facilidades são tão grandes que não sei se isso até é bom. Bom, gente, eu sou Albino Inácio e tudo que nós relatamos aqui foi histórias verídicas, histórias que eu vivi e que o mundo viveu, né? Que a sociedade do passado viveu. E acredito que tenha sido bom para você, que para mim foi ótimo. Muito obrigado.